Boa noite, irmãos. Estamos então começando mais uma live de devocional para termos maneira de celebrar e cultuar ao nosso Deus nessa noite de quarta-feira. Como eu disse antes, você pode assistir a live e depois compartilhar o seu pedido no grupo de WhatsApp da igreja, que estaremos orando. Alguns irmãos já têm compartilhado, o Juninho compartilhou o pedido pela sua avó, que se acidentou e deve fazer uma tomografia. Também a Bruna pediu oração então pela sua tia, que está também se recuperando. Então você pode depois, durante a live ou após a live, compartilhar os seus pedidos no grupo de WhatsApp da igreja, tudo bem? Também você pode interagir pelo Face, mandando seu pedido pelo Facebook. Se você está assistindo a live e não faz parte do nosso grupo de WhatsApp da nossa igreja, Batista Evangelho de Eldorado, você pode colocar o seu pedido então no Facebook aí, enquanto você assiste a live, que também vamos compartilhar com a igreja, toda a igreja vai orar então em seu favor também, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias então na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e eu vou ler versículos 16 até versículo 18. Repetindo mais uma vez, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18, será o texto base então para a nossa devocional. Então, a palavra do Senhor diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Mais uma vez buscamos a Tua face, em primeiro lugar, para revelar toda a nossa gratidão e a nossa alegria também, mesmo em tempos de dificuldades. Podemos nos alegrar no Senhor, simplesmente porque pertencemos ao Senhor, porque podemos desfrutar de um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. E isso nos enche o coração de alegria e nos dá a força necessária para enfrentarmos toda e qualquer situação. Queremos pedir agora a Tua direção para entendermos a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações, que ela possa realmente produzir essa vida abundante, ó Pai, que o Senhor já tem criado em nós, e que ela nos ajude a entender e desfrutar dessa vida que o Senhor nos tem dado. É o que eu agradeço e peço também em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meu Deus. Muito bem, Paulo está aqui no capítulo 4, usando uma alegoria, principalmente para dizer de como o poder de Deus operava nele e através dele. Ele vai usar uma figura nos versículos anteriores aqui, de que ele ou o seu corpo, o seu próprio ser, era como um vaso de barro, no qual foi depositado um grande tesouro, e esse tesouro não é outro senão o poder de Deus. Poder esse que está, na verdade, no Evangelho, como ele vai dizer na carta aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto o judeu como também o grego. E é esse poder, ou essa virtude que Paulo diz que ele recebeu e que Deus depositou nele, que é um vaso de barro. E o principal propósito disso é para que a glória não fosse do vaso. Quando nós pensamos num vaso, por mais que se decore o vaso e tudo mais, o que está dentro do vaso é o que tem realmente valor. Se você pensa num vaso de flores, o vaso por si só não é nada, mas o que embeleza a casa, o que exala um aroma agradável é a flor que está dentro do vaso. Quando pensamos num vaso como recipiente para guardar coisas, mais uma vez, o valor está naquilo que está dentro do vaso. É tanto que se
de alguma forma, o conteúdo do vaso, seja água, seja comida, seja lá o que for contaminado, tudo perde o valor, né? Em muitos casos, inclusive, jogamos o recipiente fora, juntamente com o que está dentro dele, porque o que realmente tem valor não é o vaso, não é o externo, mas é aquilo que está dentro do vaso, né? E Paulo usa essa figura, então, para falar dessa verdade a respeito dele mesmo, né? Que ele é como esse vaso de barro onde Deus depositou um tesouro maravilhoso, um grandioso tesouro, que é o poder de Deus, que não é outro senão o Evangelho para a salvação e transformação de todo aquele que crê. E aí, então, terminando essa abordagem, né, ou esse argumento, Paulo vai dizer então que, tendo em vista o que ele disse nos versículos anteriores, por isso, né, é que ele não desanima. É por isso que ele continua servindo a Deus com dedicação, mesmo que as situações que o cercam não são situações boas. E muitas vezes Paulo escreve as suas cartas na cadeia, né, na prisão. Não é o caso necessariamente aqui da segunda carta aos Coríntios, a princípio, mas muitas das suas cartas foram escritas na cadeia. E ele enfrentou muitas situações difíceis. Porém, ele diz: eu não desanimo, porque eu sei que o que tem em mim e aquilo que eu preciso fazer com aquilo que Deus tem me dado, é aí que reside o real valor, né? Ao contrário de desanimar, ele vai dizer, ainda que o ser exterior, ou seja, ainda que aquilo que está fora seja degradado e vá perdendo então o seu valor, o que está dentro, né? Isso, pelo contrário, está só aumentando, está só crescendo, está se desenvolvendo. E é interessante isso que Paulo faz, ele traça uma linha descendente e uma linha ascendente. Ele diz que na mesma medida que o seu corpo, que o seu ser físico vai perdendo o vigor, o valor, em parte, seja por causa de doenças, seja por causa de situações difíceis, seja por causa da própria questão da idade, né? Paulo já não está mais tão novo aqui. Ele diz que o que tem lá dentro, o poder do Evangelho, mas o próprio homem interior, esse vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo cada vez mais, e isso lhe dá a coragem necessária para ele continuar fazendo aquilo que ele precisa fazer. Então ele diz no versículo 16 ainda: pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por quê? Por que isso acontece? Ele diz no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda compreensão, né? Paulo, seguindo a mesma orientação que ele dá em Colossenses, né, falando que nossa preocupação deve ser as coisas do alto, onde Deus está, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo tem a sua visão realmente no alto. As esperanças de Paulo não estão nesta terra, mas são as esperanças celestiais, as esperanças eternas. Então ele diz: olha, o sofrimento, a tribulação que enfrentamos neste corpo físico, nessa realidade física, neste mundo físico, está produzindo para nós algo de um valor muito superior. Então não é só algo que está aqui comigo internamente, mas Paulo também está olhando para o futuro e pensando então naquilo que Deus também está reservando e preparando como galardão, como recompensa ao trabalho oferecido. Então Paulo está pensando no valor interno, intrínseco à sua nova criação, né, que ao desenvolvimento da sua nova criatura, ao amadurecimento da sua nova realidade, mas também está pensando na realidade futura, na realidade celestial, né, que ainda há, como ele vai dizer em outros textos também, em Filipenses e Colossenses, que ainda há de se manifestar, né? Como João disse também, né, quando Cristo se manifestar, também nós seremos manifestados como aquilo que devemos ser. Ainda não somos tudo o que devemos ser, mas um dia isso será manifestado em nós e através de nós. E Paulo está olhando para isso também. Então, os problemas que enfrentamos aqui, eles estão produzindo para nós um eterno peso de glória, né? Um lugar de destaque, um lugar de preeminência, né? Com certeza ao lado do Senhor
Jesus Cristo. Né? E ele diz, na medida então que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, né? Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. Então, a visão de Paulo não está fixada no plano físico. Né? O alvo dele, a motivação dele não está restrita a essa terra. Na verdade, como ele vai dizer em outras cartas também, a motivação dele quando está ligada a essa terra tem a ver com o crescimento, com o desenvolvimento da igreja, tem a ver com o cumprimento do seu ministério aqui. Aquilo que Deus deu a ele para fazer aqui. É essa a esperança dele aqui. As demais esperanças dele são aquelas eternas, né? São aquelas que vêm lá do alto. São aquelas que não se pode ser vistas, não se podem ser mensuradas, né? É aquela realidade futura ainda. E Paulo está então nos desafiando, né? A cada um de nós, como igreja de Cristo, a também buscarmos isso, né? A não fixarmos tão somente nas coisas que se veem, a não estarmos presos pelas coisas que se veem, porque isso vai nos trazer ansiedade e medo, né? Mas pelo contrário, estarmos com os nossos olhos fixos naquelas que não são vistas pelos olhos humanos, aquelas que não são vistas pelos olhos da carne, mas aquelas que são vistas, almejadas pelos olhos da fé, né? Lembrando que a nossa fé não é vazia, porque ela está ancorada na palavra de Deus, ou seja, nas promessas ou na palavra daquele que não pode mentir. Nós cremos porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, isso é verdade, isso vai ser cumprido. E por isso temos uma firme confiança. Lembrando daquilo que o autor de Hebreus diz, né, que fé é o firme fundamento, a firme convicção, a certeza das coisas que não se veem. Né? A convicção mesmo das coisas que só esperamos. E esperamos por quê? Porque Deus disse, porque Deus prometeu, porque é a palavra dele. Então Paulo vai dizer no versículo de número 13, né? Citando a escritura, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo diz então que o sofrimento que ele está experimentando tem como propósito abençoar a igreja, de maneira que é por meio desse sofrimento, dessa tribulação, e a bênção que ela trará sobre a igreja, mais e mais pessoas glorifiquem e rendam graças a Deus. Isso é tremendo, irmãos, quando podemos aplicar isso a nós também. Nesses momentos difíceis e tribulações que enfrentamos, em vez de simplesmente querermos fugir da tribulação, orarmos, Senhor, tira de nós ou me livra desse tormento, de repente alcançarmos a maturidade de falar como Paulo falou, que olha, o que eu estou sofrendo agora, o que o meu corpo sofre agora, a realidade difícil e complicada que eu enfrento agora, vai produzir bênção para a igreja. E através de abençoar a igreja, mais e mais pessoas vão estar glorificando, rendendo louvores e graças ao único e verdadeiro Deus. Que propósito maravilhoso então para o sofrimento. Lembramos que é isso que move Paulo, a lembrança, a convicção de que tudo é por causa dele, por meio dele e para ele. Que a glória de Deus é a causa ou é o propósito último de todas as coisas. E se o nosso sofrimento pode produzir ou levar pessoas a glorificarem a Deus e serem abençoadas por glorificarem a Deus, eu quero aprender a dizer como Paulo: estou pronto para sofrer, estou pronto para enfrentar a adversidade. E eu quero desafiar você nessa noite a mesma coisa, a se dispor
a também enfrentar as situações difíceis, a sofrer com Cristo e por Cristo, para que pessoas sejam abençoadas e mais pessoas então glorifiquem e deem graças a Deus. Vamos orar? Pai, te louvamos pela tua santa palavra, porque ela realmente é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o fundo dos nossos corações, até o fundo do nosso ser, separando mais do que simplesmente juntas e medulas, mais do que corpo, alma e espírito. Ela separa o certo do errado. Ela nos mostra o que está errado ainda em nossos corações, nos dando a oportunidade então de confessarmos isso ao Senhor, colocarmos isso diante do Senhor, receber do Senhor o perdão, de maneira que isso purifica as nossas vidas para que nós possamos servir melhor ao Senhor. Pai, nos dá a convicção que Paulo tinha também quanto ao sofrimento, de podermos servir ao Senhor no meio do sofrimento, como um meio de alcançarmos pessoas e essas pessoas venham redundar na glória do Senhor. E com isso, então, nós também encontraremos alegria, paz e prazer em servir ao Senhor, apesar do sofrimento que experimentamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem oferecido e ofertado. É o que nós agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Apesar do acidente aí no final da oração, acho que meu filho dormiu no meio da oração. Mas, como eu falei, compartilhe conosco os seus pedidos, seja pelo grupo da igreja, seja pelo Facebook da igreja, e nós vamos orar por eles. Nossa família, minha família está aqui reunida e rindo porque o Malquinho dormiu, né? Mas nós estamos aqui reunidos para olhar alguns pedidos aqui, que vocês compartilharem e orarmos juntos. Que Deus nos abençoe. O quê? Os pedidos por aqui. Tá. Então os pedidos que estiverem aí no Facebook, nós também vamos compartilhar no grupo da igreja para que mais e mais pessoas possam estar orando, tá bom? Então se você não é membro da nossa igreja e quer compartilhar algum pedido, então pode usar o Facebook da igreja. Que Deus nos abençoe. Uma excelente noite.